Quem não quiser aparecer, é só desligar a câmera. Pronto. Agora sim. Começou a gravação. Certinho, Ana? Tudo bem, né? Então agora nós já estamos gravando a TPC. Ficam aí as boas-vindas registradas e também a apresentação dos participantes da nossa reunião de hoje, da nossa TPC. Agradecendo também a todos os PCNPs e professores que nos ajudam no apoio aqui à nossa transmissão. Inclusive o PCNP William, de Tecnologia, que sempre está na nossa retaguarda. E os outros colegas que nos ajudam também. Qual será o percurso da nossa reunião de hoje? Então teremos a sensibilização em alguns momentos, em seguida esse percurso, depois os objetivos da nossa reunião, um feedback e sugestões, de acordo com o que vocês reportaram para a gente na nossa última TPC. Também os recados, que são muito importantes, algumas ações da Secretaria de Educação que são comuns à nossa área, a todas as áreas, que nós vamos relembrar aqui nessa nossa TPC. Nós teremos uma apresentação feita pela professora mestra Marleide Fátima Moraes Borges e depois nós vamos discorrer sobre alguns assuntos relativos à apresentação e também ao tema da nossa TPC. Como, né, um olhar sobre a Lei 10.639, de 2003, e as suas práticas que são relacionadas aos estudos africanos e afro-brasileiros. Também depois, ao final, teremos as considerações finais. Esperamos a participação de todos interagindo conosco durante a TPC. Microfone ligado, por favor, desligue o microfone. Temos alguém com o microfone ligado, por favor, desligue. E é 2 para cada. Na quarta faz um lanche natural com patê. Muito obrigado. E por final as referências que são a sequência do slide. Bom, nossa sensibilização hoje bem pertinente ao tema é um trecho do filme Amistad, que é um filme norte-americano, rodado em 1997, e embora seja já um filme antigo, do século passado, muito atual na sua mensagem e também na abrangência das questões históricas com relação à escravidão no mundo, especialmente na América, né? Foi realizado por Steven Spielberg, que é um diretor de renome, conhecido por seus filmes de ficção, mas também muitos filmes que tratam de problemas sociais, como A Lista de Schindler e também Amistad. Esse filme foi baseado em eventos reais a bordo do navio do mesmo nome, né, La Amistad, em 1839. O filme relata a luta de um grupo de africanos escravizados em território norte-americano, desde sua revolta até o seu julgamento e libertação. É um filme muito forte, muito marcante, e o trecho que nós decidimos compartilhar hoje, ele vem ilustrado com o poema Navio Negreiro. E vou agora pedir a compreensão de vocês, porque nessa transição também de imagem para vídeo, talvez tenhamos algum entrave aí. Deixa eu ver só se o som está compartilhado. Som. Estamos em pleno mar. Doido no espaço brinco no ar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. 2 infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos 2 é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar. Abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas, veleiro brigue corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. De onde vem? Onde vai?
Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço. Neste Saara, os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pávido poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te a esteira que semelha no mar doido cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gazas, sacode as penas leviatando o espaço. Albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Desce do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como o teu mergulhar no brigue voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral? Que tétricas figuras! Que cena infame, vil! Meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e, após, fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai rijo, chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doidas espirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas de teu manto esse borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Ontem a serra liou, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão. E assim roubados à morte, dança a lúgubre coorte ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas de teu manto de botão? Astros, noites, tempestades, roubadas, imensidades, barcos, mares. Existe um
bandeira empresta pra... Nessa festa, em manto impuro de bacante fria. Meu Deus. Mas que bandeira é esta que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa. Chora. Chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue na história o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo! Andrada, arranca esse pendão dos ares! Colombo, fecha a porta dos teus mares! Sem palavras. Estamos Bateu o emudecidos. fundo. Tá na nossa, Bateu o fundo. a nossa memória genética, né, dos nossos antepassados, que, embora todos são, que se declaram brancos, dificilmente são totalmente brancos. Bom, então nossos objetivos da reunião de hoje: propiciar a formação continuada de professores da área de linguagens e suas tecnologias e seus respectivos componentes curriculares. Apresentar como reflexão uma sensibilização sobre o tema, analisar e refletir sobre obras literárias pertinentes à trilha antirracista, sugerir o desenvolvimento de habilidades específicas dos componentes curriculares que podem ser relacionadas à trilha antirracista, e oportunizar a participação docente para discussões e reflexões. Nossos objetivos. Agora eu vou passar a palavra para a Ana Camparini, que ela vai fazer para nós, então, o feedback e comentar as sugestões. Passo a palavra. Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Bom dia, professora Marley. Para nós é muito gratificante ter a sua presença aqui, a sua fala, é muito importante, e ainda mais depois desse vídeo que, sinceramente, tocou fundo, né? Então, nós precisamos muito da sua reflexão, com certeza, né? Eu vou fazer rapidamente o feedback, porque a gente recebeu, né, algumas sugestões, alguns feedbacks da última TPC, então, para a gente dar um retorno aí para vocês, né? Nós tivemos vários elogios, a gente agradece muito, né, sobre a experiência trazida, né, com a plataforma CAED, que foi o nosso tema central da última TPC. A nossa ideia, o nosso objetivo era mesmo oportunizar para que todos pudessem ter acesso e pudessem entender, saber entrar no CAED, lidar com ele, né, independente realmente da área em si, né? Então, nós recebemos muitos elogios sobre isso. A nossa ideia era mesmo ampliar conhecimento, era ser bastante objetivo, claro, formar vocês para que vocês entendessem como operar com a plataforma CAED, né? O pessoal de arte, algumas pessoas de arte e de educação física, não se sentiram muito contemplados.
e eles não estavam aparecendo no formulário. O formulário já foi corrigido, a gente pede desculpas, mas já foi corrigido para agora, né? E em relação a não se sentirem contemplados, é porque nós estamos trabalhando conforme a EFAP e a SEDUC tem pedido para a gente trabalhar por área, né? Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz aqui em termos de área, é para contemplar todos os componentes, né? Independente do componente, por exemplo, entrar na plataforma CAED, como a gente viu na última TPC, lidar com os dados, com os resultados, com o que é registrado na plataforma CAED, é importante para todos os componentes. Então, a gente vem trabalhando para que vocês saibam como lidar com tudo isso na sala de aula, independente do componente específico, né? Porque nós estamos seguindo as orientações, né, para que vocês consigam lidar na sala de aula com a área, e não somente com um componente em específico, né? Pediram mais tempo para as ATPCs, infelizmente não somos nós que determinamos o tempo, né? Ele já vem direcionado, tem um tempo com a EFAP, depois um tempo com a gente, mas a gente pode ampliar e nós estamos aqui à disposição para ampliar aí essas discussões, né? O núcleo está sempre à disposição, né? Foram colocadas, várias pessoas colocaram que as APs no formato online não geram o mesmo resultado. Isso a gente tem visto também, algumas pessoas têm relatado, mas a gente não tem como, né, não ser online até aqui, embora a partir de agora o presencial acabe sendo basicamente obrigatório para todos os alunos, né? Mas as APs, infelizmente, foram ainda aplicadas de maneira online. Quem sabe, voltando todo mundo, elas passam a ser aplicadas presencialmente, mas não cabe a nós, não é da nossa governabilidade, né? Nós tivemos aí sugestões de vários temas, como escrita e reescrita, multiletramentos, trabalho psicológico com alunos desestruturados, retomada das aulas presenciais, o novo ensino médio, educação especial. A gente tem procurado atender aos temas propostos, né? Mas nós temos também uma agenda a ser seguida, que nos vem colocado pela EFAP, né? A gente discute isso aqui no núcleo, a necessidade também. E em relação à educação especial, nós já temos programado para língua portuguesa e língua estrangeira, a TPC com a Maria Paula, que é a nossa PCNP de Educação Especial, que ela vem falar especificamente sobre educação especial e, lógico, vai entrar um pouquinho aí desse trabalho psicológico com alguns alunos desestruturados, né? Então, assim, em suma, esse foi o feedback que a gente recebeu, algumas sugestões, a gente tem procurado atender, infelizmente a gente não consegue atender todo mundo, né? Mas continuem, por favor, dando sugestões, mandando o feedback de vocês, porque para nós é muito importante esse olhar de vocês, tá bom? Bom, eu vou passar a palavra para a Michele, que vai trazer aí alguns recadinhos para nós, que são importantes. Michele, com você. Obrigada, Ana. Bom dia, pessoal. Então, nós estamos com vários concursos acontecendo, né? Foram enviados para as escolas por e-mail e nós contamos com a participação de vocês. Então, nós temos, primeiramente, aí, o Festival Afro Minuto, que ele vai de encontro ao tema que nós vamos tratar hoje, que é um concurso de vídeo que aborda a vida e obra do escritor Lima Barreto, tá? Então, todos os alunos da rede podem participar e vocês vão enviar o link, né? O vídeo de 1 minuto retratando a vida dele, tá? Então, a gente tem o link para maiores informações, para vocês verem o edital. E as inscrições, elas são só até dia 18, tá bom? Segunda-feira. Então, vocês precisam se inscrever através do link.
Nós também temos um concurso de desenho de educação especial, onde todos os alunos podem participar para trabalhar o tema mesmo, né, com eles, e vocês vão enviar para cá o desenho aqui para o núcleo. Também tem formulários, anexos para vocês enviarem. A gente tem um concurso de vídeo Descobrindo a China. O Pedro pode falar um pouquinho mais sobre esse concurso. Pedro? Pedro? Esse concurso já foi divulgado também, e esse concurso é para... não é necessariamente para o pessoal de linguagens, né? Pode ser para qualquer professor de qualquer componente curricular que esteja interessado, incentive os alunos a participarem desse concurso. É um concurso de vídeo, né? Uma produção de vídeo a respeito da China, daquilo que o aluno conhece da China. Muitas vezes aqui a gente tem a maior noção, o maior conhecimento que os alunos devem ter da China deve ser das artes marciais e dos importados, né? Dos produtos importados. Mas existem muitos outros elementos culturais da China que permeiam aqui a nossa sociedade franca, que podem ser explorados pelos alunos. Os regulamentos do concurso estão lá, já foram disponibilizados, e o importante é que todos podem participar. Se vocês não tiverem ainda se inteirado do regulamento do concurso, dos prêmios que tem também, que vão ser, com os alunos vão ser presenteados, por favor, vejam lá no material que foi disponibilizado pela diretoria de ensino a respeito do concurso, do regulamento do concurso. Obrigado, Michele. Isso mesmo. Também tem o concurso Criando um Cartão Postal, né, Pedro? Que também vai de encontro com a língua estrangeira, né? Isso mesmo. Então, esse é um concurso de cartão postal, foi disponibilizado pela Embaixada Americana, né, o setor de educação da Embaixada Americana, e esse é especificamente para os alunos da rede pública, e a condução deste concurso, né, deve ser preferencialmente feita pelo professor de inglês. Os professores de inglês que estão participando da nossa TPC, né, se interem desse concurso. Ele já foi divulgado, mas ainda não foi aberto. É um concurso que vai até novembro. Mas, mesmo assim, já dá para a gente se inteirar e ir preparando os alunos e já fazendo, né, os scratches para a confecção dos cartões e participar, então, desse concurso. Obrigado, Michele. Isso, imagina. Nós também temos o concurso Tem alguém com o cultural. microfone aberto, né? Pede para desligar, por favor. Isso. Nós também temos o concurso cultural, Parceiros da Saúde, é o nono ano, né? E ele é da dengue para o 6º ano, são redações, tá, gente? E essas inscrições, elas vão até dia 29, tá? Então, o de desenho da educação especial e o da dengue é até dia 29/10 as inscrições. Da dengue, a inscrição é via formulário, que vai diretamente para a prefeitura. Já o da educação especial, vocês vão enviar para cá esses desenhos, tá? E aí, só que tem o regulamento e os anexos. Nós mandamos por e-mail para a escola umas 2 vezes ou 3, nós mandamos no boletim. Então, por favor, se interem desses regulamentos para vocês participarem, tá? E também tem o concurso de desenho, transporte e educação, que está mais voltado para as áreas das humanas, mas vocês podem trabalhar de maneira interdisciplinar, tá joia? Então, de recadinho, concurso eram esses. Agora, pode passar, Pedro, por favor, eu estou com um delay aqui, tem feedback no slide. Está aparecendo para vocês, gente? Da nossa convidada especial? Sim? Não? Sim, está. Falem comigo? Está? Então tá, obrigada. Porque aqui eu estou bem atrasadinha. Bom, então hoje nós temos uma convidada mais que especial, professora Marley. Ela é graduada em História pelo UNESP, em Pedagogia pela UFSCar, Filosofia pela Federal de São João del Rei, mestre em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, também pelo UNESP, em Franca. Trabalhou na rede social de São Paulo durante 26 anos
e hoje ela ministra aulas de história na rede particular, é doutorando em serviço social pelo Unesp e também faz parte de grupos de pesquisa. Então, nós temos alguém mais do que capacitada, né? Alguém que é um prazer receber você aqui, Marley. Fique à vontade, a casa é sua, tá? Se você precisar, nós estamos aqui, mas pode explorar, abordar e se divertir, tá bom? É um prazer, fique à vontade. Passo a palavra para você agora. Bom dia a todos, todas, todes, os meus pares, né? Eu digo meus pares porque, apesar de todos os títulos, o importante para nós, o que me faz muito alegre de estar aqui hoje, é estar com vocês. E nessa posição de estar com vocês, somos iguais, professores, batalhadores, que temos essa profissão por escolhas nossa, né? Por N motivos, escolhemos ser professores, educadores. Enfrentamos grandes desafios, bem sabemos disso. E esses últimos, né, meses, último ano, desde o início de 2020, esses nossos desafios têm sido ainda maiores por conta da pandemia. Novas adaptações, aula remota, aula híbrida, e tudo isso estamos correndo. Muitas vezes, indo de uma escola para outra. Por que eu estou iniciando a minha fala fazendo essas colocações para vocês? Porque esse também é o meu lugar de fala. Eu trabalhei durante toda a minha vida em escola pública, aqui em Franca, né? Hoje estou na escola particular, né? Faço parte de grupo de pesquisa na universidade, trabalho com formação de professores também na universidade. Então, isso nos une e é o que me dá o lugar de estar falando com vocês. E essa alegria de poder estar aqui socializando com vocês um pouquinho das minhas experiências nessa nossa luta diária, né, enquanto professores, né, professoras. Hoje está sendo assim, um dia muito especial estar aqui falando com vocês. Estamos às vésperas do Dia dos Professores. Olha que interessante, né? E vamos falar de um tema que, para mim, é muito valioso. Falar sobre a trilha e educação antirracista. Por que precisamos falar sobre esse tema? O que falar sobre esse tema? Quais são as nossas dificuldades para abordarmos esse tema nas nossas salas de aula? Quais são os conflitos que nós enfrentamos na nossa sala de aula e como nós resolvemos? Para eu iniciar, né, o tema, eu queria, muito rapidamente, ouvir um ou outro professor sobre essas questões. Por que abordar esse tema na sala de aula? Quais são as dificuldades para estar falando sobre isso? Se alguém quiser abrir o microfone e me falar, eu vou ficar feliz e, a partir de algumas falas de vocês, irei direcionar a minha fala. Pode ser? Oi, pessoal. Está todos me ouvindo bem? Hã?
Michele, me ajuda aí. O pessoal tá todo mundo quietinho. Alguém pode falar ou não tem como eles abrir o microfone para falar? Me fala como que funciona. Não, eu vou Bom continuar. dia, Bom dia. posso falar? Claro, fala seu É, nome, da escola e me fala um pouquinho sobre isso. Tico, eu sou nova, eu sou lá da Estela da Mata, Ambrósio, e eu vou falar o que eu acho da importância deste tema, né? É, eu acho importante esse tema devido a preconceitos hoje na sociedade, né? Preconceitos, muitos preconceitos diversos, né? Incluindo este, né? Da, dos negros, né? E acho importante para esse tema, para o relacionamento, interrelacionamentos, né? Entre as pessoas, né? Que hoje está muito conflituoso, né? Devido às redes sociais, tudo gera problemas, né? Entre as pessoas, né? Eu acho muito importante esse assunto. Muito Era bom. Com essa minha... quem que eu estou falando? Meu nome é Tieco. Diego. Tieco. Ah, tá. Não, é Tieco, Tá ótimo. Mais certo? alguém? Obrigada, Tati. Nada. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Pode abrir o microfone, se apresentar e falar alguma coisa, bem rapidinho, só para a gente estar direcionando aqui a minha fala. Bom dia. Bom dia, com quem Meu, que estou meu nome é falando? Regiane. Regiane. Eu trabalho na Escola Antônio Fachada. E este tema, infelizmente, eu acredito que tem que ser incluído diariamente nas nossas aulas, porque o racismo estrutural, né, vem, fica e parece que não sai. Tem pessoas que não mudam a visão, tem pessoas que fazem coisas que ainda favorece o racismo, sabe? Fala assim, mas eu não sou racista. Só de falar isso já tá sendo racista e é muito mimimi, fala-se muito, mas faz muito pouco, sabe? É uma publicação, é uma brincadeira, é uma piada. A cada vez que eu sou conivente com alguma coisa, eu creio que eu estou sendo racista. Eu estou promovendo essa agressão, essas coisas ruins, né? Porque acho que foi no terceiro bimestre eu dou aula de inglês do 9º ano do 8º ano para cima. E tinha alguma coisa falando sobre bullying. A única pessoa que falou foi o negro, sabe? Isso me entristece profundamente. Eu já terminei círculos de amizade de anos e até relacionamentos por conta de falas que o pessoal fala assim, mas é piada. Infelizmente, eu tirei esse povo do meu convívio e assim vai ser para sempre. Eu não tô com mais tolerância para nenhum tipo de preconceito e racismo. Não quero isso perto de mim e vou lutar o quanto eu puder para que todas as pessoas sejam vistas e respeitadas igualmente. Obrigada, Regiane, pela sua fala, pela sua participação. Eu gostaria muito, eu sou professora, continuo trabalhando, mesmo depois de ter aposentado no Estado, porque eu amo a docência, né? Ser professora, ser educadora, para mim, tem uma importância enorme. E tenho certeza que para cada um de vocês que estão me ouvindo, para cada um de nós que somos educadores, com todos os desafios e dificuldades que enfrentamos, amamos. Estamos sempre no nosso limite para fazermos o melhor. E a educação antirracista é um grande desafio, sim, para nós. Por isso, nós precisamos, sim, tocar nesse assunto.
precisamos conhecer sobre esse tema, né? E precisamos estudar para podermos avaliarmos as nossas práticas. Shelly, você pode passar? Bom, eu vou iniciar aqui os slides para ir nos direcionando e para vocês. Eu não sei se o meu conhecimento ele é muito assim visual, então acho que se eu vou vendo algo, eu fixo melhor, né? Então, acredito que muitos de nós também somos assim. A gente vai começar falando sobre a Lei 10.639, de 2003. Portanto, ela está completando 18 anos. E eu tenho certeza que todos os professores já viram, já estudaram, já fez um concurso que caiu sobre esse tema, né? As relações étnico-raciais. Até que ponto nós conhecemos e até que ponto nós a colocamos em prática? A Regiane disse algo importantíssimo. Eu luto e é necessário que todos nós, professores, independente da área de atuação, precisa abordar esse tema em sala de aula. Precisa fazer parte do nosso currículo, né? A Lei 10.639, então, ela é o conteúdo programático a que se refere, né? O caput do artigo incluirá o estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando sempre a contribuição do povo negro na área social, econômica, política, pertinentes à história do Brasil. Essa lei, ela é uma lei de obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileiro em todas as dimensões do ensino. Toda a educação básica e também do ensino superior. Quando eu fiz a graduação, não tinha nenhuma disciplina que falasse de África. Nenhuma. A gente estuda em história do Brasil, escravismo, tráfico negreiro, mas que fala de África não tem. Hoje, todas as pessoas, e com certeza tem alguns de vocês aí me ouvindo, que formou mais recentemente, viram que, pela obrigatoriedade da lei, todos os cursos de licenciatura, obrigatoriamente, tem que haver uma disciplina que trate desse tema. Então, daí a importância da lei. Outra coisa interessante é que na lei diz assim, resgatando a contribuição. Não está falando de influência. Por quê? Porque o negro escravizado, o afrodescendente, ele não só influenciou, mas ele contribuiu na nossa formação, em todos os segmentos políticos, econômicos e sociais. E a gente tem que pensar a partir desse prisma. A lei diz que tem que fazer parte do currículo, em especial, de educação artística, literatura, história. Então, veja bem, nós estamos aqui falando, estamos numa TPC dessas áreas. Então, olha a nossa responsabilidade enquanto professores. Só que a lei disse que não é só esses professores dessas áreas, mas sim todos, em especial essas áreas, tá? E essa lei foi modificada depois em 2008, incluindo também estudos indígenas, da cultura indígena. Podemos passar, Michele? Bom, a Lei 10.639, como as demais, muitas outras leis, é uma política pública.
E nós temos que pensar a importância dessas políticas públicas, né? Que são sempre ações, metas ou plano de governo, que pode ser a nível federal, estadual ou municipal, né? Que criam para articular objetivos para equiparar e garantir direitos, né? Atender necessidades, demanda de um povo. E a Lei 10.639, ela foi criada exatamente para isso. Pensa num país de maioria da população negra e parda, ser necessário criar uma lei para que, obrigatoriamente, as unidades de ensino sejam obrigadas a levar esse conhecimento. Então, se a gente pensar enquanto políticas públicas, é isso. Foi essa necessidade que fez com que esta lei fosse institucionalizada. Né? Por que da necessidade dessa política públicas? Né? E de outras políticas públicas de ações afirmativas. Porque as políticas públicas de ações afirmativas, elas vêm para dar suporte de reparações, reconhecimento e valorização de uma determinada cultura, um determinado povo, pode ser uma política na área da saúde, enfim. Mas estamos falando de uma política pública na área de educação. E estamos falando de uma política pública de valorização e reconhecimento da cultura africana e afro-brasileira. Pode passar, Mia. Bom, vimos na sensibilização um pedacinho do filme Amistade. E a gente poderia, né, nessa trilha e educação antirracista, falarmos sobre como que essa população negra era deportada de África para a América, para o Brasil. Como eram essas embarcações? Vimos um pouquinho e nos sensibilizou muito, né? Agradeço o pessoal que organizou e já teve esse pensar. Poderíamos estar falando um pouquinho sobre isso. Poderíamos também estar falando do escravismo, que o negro foi submetido por mais de 300 anos nas nossas terras brasileiras. Poderíamos ainda estar falando de como esses negros eram tratados. E isto, se vocês pensarem um pouquinho junto comigo, é o que a gente aprende ou aprendia nas nossas aulas de história. Mas nós vamos fazer o caminho um pouquinho inverso nessa nossa fala. Vamos pensar um pouquinho o retrato do racismo no Brasil de hoje, de agora, né? Como os participantes que eu pedi para falar, eu gostaria muito de abrir para mais fala. Eu acho que essa conversa que traz para a gente, de verdade, a aprendizagem. Mas a gente tem pouco tempo e, quem sabe, poderemos ter outras oportunidades, se assim for do desejo de todos vocês. Mas, enfim, nós vamos pensar no Brasil hoje. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente pensar. O Brasil é a segunda maior nação negra do mundo. Apenas a Nigéria tem uma população negra maior do que do Brasil. Fora da África, nós somos a maior nação negra do mundo. Cerca de 54,9% da nossa população, segundo o IBGE de 2018, se declararam negra ou parda. E entre essa população negra, esses quase 55%, para cada 100 pessoas assassinadas, 71 são negras. A taxa de homicídio subiu 18,2% entre os negros, e aqueles não negros foram de 12%. Então, nós estamos vendo
na atualidade, um índice muito grande de homicídio, de violência, mas, com relação ao negro, foi muito maior, segundo o IPEA. A estimativa de que um cidadão negro corra o risco de morrer, né, de forma bruta, de forma assassinada, é 23,5% maior do que da população não negra. 23 mil negros morrem anualmente no Brasil. Pode passar, Michele. Aqui nós temos alguns índices de desemprego, de analfabetismo, que não vou estar falando todos eles para vocês, sei que vocês estão aí, estão dando uma olhadinha, mas vamos pensar que entre esses grupos, por esses dados que nós temos, os negros estão em uma situação de vulnerabilidade social e econômica muito maior do que outros grupos não negros. Quando eu digo grupos não negros, são brancos, indígenas, amarelos, outros grupos que também são de brasileiros e que convivem conosco, né? Eu poderia dizer apenas negros e brancos, mas o Brasil é um país muito diverso, né? E nós temos aqui muitos outros povos, tá? Então, vamos pensar um pouquinho de onde vem essa vulnerabilidade? Vamos pensar também, ainda, sobre esses dados. Por que desses dados? Vamos cada um pensando, para depois, no final, a gente ter um tempinho para estarmos conversando. Esses dados são apenas uma provocação, para que todos nós pensamos da necessidade da Lei 10.639. O Brasil continua sendo um país racista? Ou o mito da democracia racial, criado lá na década de 1930, né, por Gilberto Freire, através da sua grande obra, né, Casa Grande Senzala, que colocava todos os negros numa mesma situação de uma democracia racial, né, onde não havia preconceitos, onde não havia racismo. Convivíamos em harmonia. E foi se estruturando o Brasil enquanto nação, como uma nação que não tinha racismo. Vivia-se muito bem, democraticamente, com toda essa diversidade. Depois de mais de 300 anos de escravismo no Brasil, onde a população negra, que em 13 de maio de 1888 foi totalmente liberta, uma população em que, ao se tornar livre, eram, na sua maioria, analfabetos, porque a ele não era permitido o conhecimento formal. O trabalho que ele sabia fazer era aquele daquela fazenda, ou daquele lugar que ele trabalhava, né? Principalmente nas grandes fazendas de café no final do século XIX. Ele não tinha moradia, não foi indenizado e nada recebeu. Você está livre. Pensemos, liberdade sem opção de escolha, que liberdade é essa? E temos aí mais de um século da lei e esses dados que nós estamos vendo. Podemos passar, Michele? Eu falei para vocês da Lei 10.639. A Lei 10.639 são apenas aqueles 2 artigos que eu coloquei aí para vocês estarem observando. Porque toda lei, depois que ela é institucionalizada, existem normas.
e as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, ela é de 2004 e é a sistematização, a normatização da Lei 10.639. Eu sempre faço convite, eu gosto de colocar um pouquinho, sempre faço convite para vocês, nas leituras, se apossar desse documento, ler. Porque a gente tem muito de dizer assim, no Brasil, muitas leis é para inglês ver, no sentido de que não pega, não é cobrado, não vai, não, as pessoas não deram importância, e aí foi passando. Mas várias transformações na educação, e que muitas vezes nós nem sabemos, elas ocorreram a partir da Lei 10.639, que para mim é uma das leis mais importantes. Né? A partir dela. Então, eu trouxe aqui, aí vocês estão observando aí, um pouquinho dessa normatização. E eu falei para vocês da questão das graduações em licenciatura, que obrigatoriamente tem que ter pelo menos uma disciplina com relação a essa temática. A partir dela, passou a se estudar em concursos. Todo concurso público, obrigatoriamente, cai essa lei. Né? Então, isso, quando existe uma lei, por mais difícil que ela seja, e a gente vai falar um pouquinho mais aí nessa trilha, né, antirracista, então, das leis que vieram, leis antirracistas, a gente pode cobrar. Agora, quando não existe lei, como eu falei para vocês, aí de uma forma rápida, né, do mito da democracia racial no Brasil, você vai cobrar de quem, de que, como, para algo que para o Estado não existe. Né? Então, daí a importância dessas leis. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso estar enviando o link, né? Tem na internet, é um documento com 30 páginas, mas muito importante para o nosso direcionamento enquanto professores. Tá? Pode passar, Michele. Bom, aqui é um pouco dessas determinações que eu tenho certeza, muitos de vocês, no tempinho de vocês, vai pegar, vai estar lendo, é muito interessante, nos ajuda muito, né, nesse conhecimento. No início da minha fala, eu disse que precisamos de conhecimento. E eu já vou falar para vocês um pouquinho por que eu estou falando isso. A gente não pode também sair falando coisas de achismo. Né? A gente tem que ter fontes, a gente tem que ter pesquisas, experiências, né? E principalmente nós professores, um dos lugares da formação continuada é no nosso ambiente de trabalho, com os nossos pares. Ali funciona, né? Ali a gente desabafa, ali a gente sofre, ali a gente fala e ali a gente aprende. Tá? Pode passar, Michele. Eu estava falando para vocês que nós precisamos de conhecimento. Porque, independente da série que eu esteja trabalhando, independente da disciplina que eu esteja, as questões de racismo, elas vão ocorrer. E se eu, enquanto professor, eu não estiver preparado para lidar com o conflito, eu posso não ajudar e ainda piorar uma situação entre os meus alunos. Isso é muito sério, isso é muito preocupante. A nossa responsabilidade é muito grande com relação a essas questões. É muito grande. Eu preciso pensar sobre isso.
Eu preciso estar preparado. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Quando eu fiz o meu mestrado, foi em planejamento e análise de políticas públicas. Um mestrado interdisciplinar, multidisciplinar, um mestrado profissional. E essas questões raciais, elas sempre me atravessaram, seja no meu convívio familiar, seja no meu convívio social e principalmente no meu trabalho. Pensa, eu sou professora de história. Quando eu fiz o curso de história, não tinha nenhuma disciplina que tratava desse tema específico de África. Pensem vocês, cada um de vocês que está aí me ouvindo. Quanto vocês aprenderam sobre o continente europeu? De toda a educação básica e da formação que vocês têm de universidade. 70%? 80%? 90%? Só que nós somos mais de 50% de negros e pardos no Brasil. O que nós sabemos e conhecemos sobre a África? Aquilo que nos foi passado, contado pelo branco europeu, colonizador, que precisava tirar tudo dessa população negra para colocar outras coisas no lugar, para dominar. Como que se domina um povo? Como que se domina uma pessoa? Tirando dela a identidade. A primeira coisa que ocorria com o negro quando chegava no Brasil era ser batizado na religião cristã católica e mudar de nome. Normalmente colocava-se um nome de um santo do dia, algo parecido. Isso que nos foi contado. Então, tudo que vinha da cultura africana era de forma pejorativa. Feio, ruim. E a gente não estudou sobre isso. E quando o meu aluno na sala fala, eu sou de religião matriz africana, eu sou do candomblé, e eu não sei nada sobre isso. E os outros alunos na sala dizem assim, que isso? Isso é macumba. Mas ele não sabe o que é isso. Mas eu, enquanto professor, eu preciso saber. Porque eu preciso me posicionar diante disso. Quando alguém diz assim, ai, professora, meu cabelo é muito ruim. Eu queria ter um cabelo liso. Eu queria ser loira. Como que eu me posiciono diante disso? Independente se eu sou uma professora negra, branca, independente se eu sou professora de história, de língua portuguesa ou de inglês. Eu preciso trabalhar com isso. E para isso eu preciso conhecer. Estava dizendo para vocês sobre o meu mestrado. Como essas questões sempre fizeram parte da minha vida e sempre questionei sobre. Eu trabalhei no meu mestrado a Lei 10.639, pesquisando escolas da rede estadual de Franca. O que eu observei junto com o meu orientador, onde eu pesquisei e com os professores os quais eu pesquisei? Que muitos deles não trabalhavam muito com essa temática por falta de conhecimento, por insegurança. E aí, pessoal, a partir daí, eu comecei a pensar, precisamos mais de formação para professores. Muitos querem trabalhar, mas primeiro eu preciso conhecer para eu conseguir trabalhar. E com isso, eu, meu orientador, falei para vocês que eu fiz um mestrado profissional. E no mestrado profissional,
é necessário, no final da dissertação, eu preciso construir, né, um projeto de intervenção. E o meu projeto de intervenção foi exatamente trabalhar a Lei 10.639 com professores da rede. E eu tenho, assim, o maior orgulho de contar para vocês essa experiência tão bacana, que eu tenho certeza que pelo menos alguns desses professores que passaram por essa experiência do curso de formação na Unesp, né, em 2018, 2019, com certeza tem alguém aí que passou por ele e que vocês já ouviram sobre isso. Então, por que eu estou colocando para vocês? Quando eu conversei com a Michele, né, e na realidade foi a Gabriela, que também está aí na diretoria de ensino, que fez mestrado junto comigo, lembrou, pensou, né, da minha pesquisa e conversamos, né, e por isso eu estou aqui. Agradeço a confiança dos ATPCs que me convidaram e de poder, sou muito grata de poder estar dividindo isso. Porque, como eu falei lá no início, essa temática me é muito valorosa, ela é muito importante. Porque quando a gente vê aqueles dados que vocês viram, quando eu falo, e eu tenho certeza que cada um de vocês pensou junto comigo de algumas experiências na sala de aula do que eu estou falando, dessas questões, né? E pensam, a gente pensa, nossa, e aí? Eu preciso conhecer mais? O que eu estou fazendo, né, para diminuir? Porque aqueles dados nos faz refletir que a questão do racismo, que gera falta de oportunidade, privilégios de alguns, invisibilidade do outro, elas não é ruim apenas para nós negros. Ela é desastrosa, ela é desumana. E ela traz humilhação, pobreza. E junto com tudo isso, traz a violência. Se queremos viver em uma sociedade melhor, com menos violência, nós temos que trabalhar essas questões. As questões de preconceito, seja quaisquer sejam elas. Estamos hoje falando aqui da questão do racismo, mas existem muitas outras questões que precisam ser trabalhadas. Não pode ser tabu, temos que trabalhar isso. Então, eu trago para vocês aqui, sei que meu tempo já está pequenininho, mas vamos agilizar aqui. Trago aqui para vocês esse livro que eu coloquei aí. Eu usei muito nas minhas pesquisas, né? A Nilma Lino Gomes é uma pesquisadora, pedagoga negra e que traz para a gente muito conhecimento. O movimento negro, para falar dele, a gente precisava, sei lá, de todo um tempo, toda uma aula, para estar falando sobre ele. Mas, para o negro, sempre a educação foi muito importante. O movimento negro, eu aprendi que através da educação que nós vamos vencer, que nós vamos ocupar os nossos espaços, os nossos lugares. Quando eu falo de ocupar espaço, de ocupar lugar, pensa vocês, entre vocês, quantos professores negros tem? Quantos médicos negros vocês conhecem? Quantos parlamentares negros vocês conhecem? E essa situação precisa mudar. E eu acredito que só muda através da educação. É necessário passar por nós, pela educação, para que isso se transforme. Então, eu coloquei aí para vocês esse livrinho aqui, que fala do movimento negro e traz para a gente muito conhecimento da comunidade negra, para a gente aprender a lidar com isso, né? Mas
A Nilma Lino Gomes, ela tem muitas outras referências importantíssimas. Um outro que eu trago para vocês, bem importante, né? Pode passar, Michele. Que também está aí, né, no PowerPoint, é esse livro aqui. Não sei se alguns conhecem. Quando eu fiz a minha pesquisa, eu fui nas escolas e constatei que todas as escolas receberam este livro, que é o livro da Marina de Mello e Souza. Ela traz de uma forma prática, pedagógica, simples, sobre África. Quando a gente fala de África com os nossos alunos, maioria, é duas coisas que a gente pensa de África, erroneamente, saibam disso. Safari, animais diferentes, tudo aquilo. Ou então, miséria, pobreza e fome. E a África não é só isso. Isso existe na África? Existe. Mas na África existe muito mais do que isso. O continente africano é um continente com 55 países e de muita riqueza e de muito conhecimento. Toda a nossa origem está em África, independente da cor da nossa etnia. Né? Os fósseis mais antigos até hoje encontrados estão em África. Mas isso também é um outro momento para a gente tá vendo. Pode passar, Michele. Eu trouxe aqui um quadro, muitos conhecem, ele se chama Redenção de Cã, para falar um pouquinho do racismo, de como isso vem impregnado, atravessando o tecido social brasileiro, desde os mais de 300 anos de um país escravocrata, foi política de Estado e ainda permanece de uma forma sutil, velada, na maioria das vezes, outras vezes não, na nossa sociedade. Por isso estamos falando sobre isso aqui hoje, né? Nas vésperas do Dia do Professor. Foi, durante todo o período monárquico, política de Estado brasileiro, a política do branqueamento. Essa política do branqueamento, de que, lá no século XIX, né, com as teorias biológicas de Charles Darwin, que era um pesquisador da área de biologia, mas tudo isso foi transformado no que a gente chama de darwinismo social, de que se existe alguém que está num grau de complexidade maior, na época considerado os europeus, ele deve levar para os outros esse conhecimento, né, chamada missão civilizatória, mas, enfim, se tem alguém superior, claro, vão ter camadas inferiores. E quem que estava na base dessa pirâmide, nessa inferioridade? Negros e nativos. Falei para vocês que tudo que vinha de África, falando de Brasil, era pejorativo, era ruim, era feio. Portanto, o que a população negra sempre tentou fazer? Se aproximar dessa branquitude, para se incluir. E, infelizmente, né, ainda hoje, muita gente chama isso de racismo reverso. Mas, na realidade, foi durante muito tempo defesa. E muitas vezes hoje continua sendo. Né? Esse quadro aí deve ter vários professores de arte. Muito interessante para ser trabalhado. Né?
Vou falar muito rápido, porque daqui a pouco está terminando a TPC e eu não terminei de falar, e eu queria muito conversar com vocês sobre essa temática, para vocês me falar os desafios que vocês encontram, as necessidades que vocês precisam, até porque eu estou assim, confiante que no próximo ano a gente vai ter uma terceira edição do curso de formação de professores na Unesp. Bom, esse quadro nós temos aí uma senhora, provavelmente a avó do bebê, né? Negra, de frente a uma palmeira, né? Com as mãos para cima, como se estivesse glorificando sobre algo. Um jovem, possivelmente branco, português, de costa um pouco virada, e a filha, um aspecto mestiça, um filho branco. Esse quadro dá para a gente trabalhar em todas as disciplinas. Hoje, não haverá tempo, a gente vai falar um pouquinho disso. A gente começou a observar por que a palmeira atrás da senhora, por que o homem branco está com as costas um pouco viradas, pisando num chão que está aí com pedra, né? Então, as mulheres, o chão de terra batida, são vários fatores. Mas hoje são apenas um pouquinho de provocações para você se instigar e querer estudar e conhecer a maravilha que é conhecer a África, conhecer a cultura africana. Então, eu falei que a política de branqueamento é da política de Estado, que incentivava a imigração europeia, porque se acreditava que, no máximo 200 anos, o Brasil seria um país branco, e só assim ele chegaria ao desenvolvimento. Né? Então, foi realmente estimular o processo da miscigenação. Miscigenação no sentido biológico, de clareamento da população. Tá? Não estou falando no sentido da mestiçagem. Pode passar, Michele. Esse foi o nosso post da segunda edição do curso que eu falei para vocês, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, na perspectiva da Lei 10.639. Eu até trouxe, gente, mas o tempo é muito pequeno. Algumas experiências, porque o curso foi de 40 horas, 2 meses, 8 sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. A gana dessas pessoas de aprender mais, acabava meio-dia, tinha aula com alguns professores, que era 1 hora a gente estava lá, né? Então, foi algo assim, uma experiência muito maravilhosa. E durante o curso, tudo aquilo que eles foram vendo, estudando, enfim, fomos socializando, eles foram montando um portfólio. Então, eu trouxe várias imagens, que não vai dar tempo de passar hoje, porque o ATPC termina agora às 11h30, né? Que eu trouxe das várias escolas que trabalharam. Quem sabe, na outra oportunidade, possamos fazer isso, eu posso passar tudo isso para vocês. Pode passar, Michele. Oi? Eu queria falar para vocês desses 2 marcos legais para encerrar minha fala, né, para vocês. Queria falar para vocês dessa lei. Né? Na realidade, quantas leis, vamos pensar, de leis antirracistas? Tudo isso que eu falei para vocês, desse caminhar, né, de muitas coisas que nós já conhecemos e de outras não. Né? Então, 1854, em termos de educação, foi estabelecido que escravos, né, a libertação dos escravos aconteceu em 1888, poderiam ir para a escola. Mas tudo isso a depender, né,
da instrução, do professor, da disponibilidade, de uma série de entraves que, na realidade, não foi acessível. Depois, em 1878, né, se estabelece que algumas estratégias, né, que esse escravizado poderia ir para a escola. Por isso que eu falei que ele se tornou livre analfabeto. Só que muitos outros entraves e que ele não conseguia ser alfabetizado. Tá? Então, só para reafirmar o que eu tinha dito para vocês. Pode passar, Michele. O que eu queria falar era desses marcos legais na luta antirracista. A diferença que tem entre injúria racial, racismo, o que é um racismo institucional, racismo estrutural. O racismo estrutural é o que está na estrutura da nossa sociedade, que às vezes a gente faz sem perceber e que a gente nem pensa que está fazendo e que ele vai acontecendo, ele está aí arraigado na nossa sociedade e ele vai acontecendo. O racismo institucional é aquele que, por motivo de cor, a pessoa é impedida de participar de algo, né? E isso feito através das instituições. Ele é discriminado, né? Por instituições governamentais, por conta de cor. Injúria racial é um crime, só que a gente mistura muito. Injúria racial ele está previsto no artigo 140 do Código Penal. Ele é um crime mais brando. É aquilo que a gente fala assim, isso é muito racista. Quando acontece, a gente vê muito em time de futebol, outros lugares, um xingar o outro de macaco, de coisa. Isso é injúria racial. Ele é um crime mais leve, né? Ele é prescrito em 8 anos e ele é fiançável. Agora, o racismo, que é a Lei 7.716, de 89, ele estabelece como crime, ele é inafiançável, ele estabelece, ele não prescreve, e ele estabelece a prisão. O crime de racismo, ele é muito mais difícil de ser comprovado. Essas coisas que acontecem no supermercado, ou não deixou porque era negro, era coisa assim, xinga, coisa assim, é injúria racial. O racismo é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas é impedido de algo pela cor. Por exemplo, eu trabalho numa escola particular. Chega uma criança negra, só um exemplo, pode ser em qualquer instituição, pode ser no atendimento de saúde, pode ser numa escola pública. Chega uma pessoa negra e a direção da escola fala, olha, aqui só tem branco, eles não vão gostar, você não vai se adaptar, então você não pode estudar aqui. Isso é um crime de racismo. Só que o nosso mito da democracia racial não nos deixa, o politicamente correto, não deixa isso acontecer. Porque isso acontece muito. Só quando isso acontece, o que a outra pessoa vai dizer? Olha, não tem vaga, vai usar outras justificativas. Então, configurar esse crime como racismo, ele é mais difícil. Num trabalho, né? Num emprego, tá? Então, é isso. Eu acho que já deu meu tempo, né, Michele? Eu tenho que parar por aqui. Marley, olha, mas assim, muito rico, foi ótimo, nós temos que continuar, né? Nós vamos organizar para dar sequência, porque é muito conhecimento, muito importante, e o tempo realmente é um pouco curto aqui, né? O pessoal pediu para ter mais tempo, é por isso mesmo, dá para a gente explorar tudo, né? Isso daqui seria anos, né, de estudo para colocar em 1 hora
e-mail, o prazo realmente é curto. Mas eu agradeço muito a sua participação. Eu sei que o pessoal, muitos têm que sair da reunião, mas quem quiser fazer alguma pergunta, né, Marlene, nós podemos dar aí um minutinho se alguém quiser falar alguma coisa, Sim, comentar. eu até gostaria de sugerir, Michele, eu sei que a gente tem horário, eu sei o que é ser professor, por isso que eu já cheguei falando sobre isso, estou falando de um lugar que eu conheço, então a gente poderia fazer assim, vocês continuam tendo contato com o pessoal, por exemplo, eu dei uma palhinha, né? O meu objetivo primeiro aqui é instigar as pessoas a quererem conhecer essa temática. Então, por exemplo, pode pegar um desses temas do qual eu falei, falar, a gente gostaria, sei lá, de um outro TPC com esse tema específico, quem vai falar só sobre aquilo, daria. Então, pedir a sugestão para eles, eu acho que seria bem interessante. E aqueles que precisar sair e gostaria de fazer alguma pergunta, contribuir com alguma coisa que não pode, passa para vocês. Eu, com todo carinho, eu posso estar respondendo, né? Para você, passar para eles ou de uma outra forma, não tem problema. Eles podem colocar no formulário, né, pessoal? O formulário lista de presença que a gente envia, que também é disponibilizado nos grupos, vocês podem colocar lá no feedback, nas sugestões, o que vocês acharam, o que vocês querem questionar, o que vocês querem que a gente venha abordar, né? Que a gente trabalhe, então, dessa forma, Marley, dá certinho, tá? Então tá. Alguém Se tiver alguém agora quiser perguntar alguma coisa agora, eu estou à disposição, tá? Mas obrigada, pessoal. Muito obrigada pela paciência, por ter me ouvido. Eu espero, assim, de coração, que vocês, que todos nós juntos, pensamos um pouquinho para a gente saber melhor como conduzir esses nossos desafios. Tá? Obrigada mesmo a todos e todas e todos que estão presentes. Pessoal, nós agradecemos então a presença de todos. Por ser um assunto tão rico, a gente pensa mesmo em dar continuidade na próxima TPC, até para mostrar as práticas de cada componente em vistas a esse tema, né? Então, a gente fica aí também para vocês nos darem sugestões pelo feedback. Professora Marley, nós agradecemos muito, agradecemos de coração. Foi riquíssimo tudo isso, todo esse conhecimento, muito importante, muita novidade mesmo, e muita coisa que a gente precisa saber, precisa colocar em prática, precisa se conscientizar, né? E conscientizar nossos alunos também, né? Que nós achamos que é o mais importante, né? Então, nós agradecemos de coração a sua disponibilidade, a sua vinda, né, nessa nossa TPC, e que a gente possa, então, contribuir mesmo com a formação dos nossos alunos, né? Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada a todos. Nós vamos encerrar, porque já passou do horário. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão nós estamos encerrados. Muito obrigada. Então, vou encerrar agora a gravação. Agradecendo novamente a todos e desejando um bom trabalho, que nas próximas semanas aí nós possamos nos encontrar e desfrutar mais da sabedoria dos colegas. Um abraço a todos, bom trabalho, até logo. Obrigado, professor Marley. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, Marley. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Marley. Muito obrigada. Bom trabalho, pessoal.